noite a todos e todas. Eu espero que vocês estejam bem, né, nessa terça-feira, onde a gente está reunido para mais uma aula de matemática. Então, hoje, né, para a gente começar a nossa aula, eu trouxe a resposta do desafio da semana passada. Quem lembra qual foi o desafio, né, que a gente iniciou a aula da semana passada? Pode me falar aí, qual foi o desafio? Saber em qual casa quem morava, qual animal ele tinha, o que ele bebia. Isso, né? A gente fez o teste de Einstein, né, que o pessoal chama. E aí, a galera quebrou a cabeça, né, ali resolvendo. Teve gente que conseguiu, teve gente que não conseguiu resolver. Mas fiquem tranquilos que hoje, então, eu trouxe aqui a resposta para vocês, tá bom? Então, ó, tá aqui, ó, quem quiser tirar um print. 4 dias úteis. Tá bom? Então, um minutinho aí para vocês tirarem um print da tela. Já pesquisar, né? Já 4 dias úteis. Já vai pesquisar mais. Tá bom? E aí depois vocês podem consultar. Então, esse é um exercício de raciocínio lógico. E é claro, com o passar do tempo, quanto mais vezes a gente for resolvendo, mais rápido a gente, né, vai conseguindo, então, atingir aí o nosso objetivo, que é completar essa tabela. Tá bom? Então, isso daqui era para a gente só começar a falar assim, olha, não esqueci de vocês, tá? Pessoal, hoje, o que eu preparei para a gente, né? Então, a gente falou semana passada também sobre números positivos, negativos, algumas operações. Então, eu vou falar sobre as frações hoje, né? A minha ideia é falar um pouquinho sobre frações. E, a partir dali, a gente já, né, depois na sequência, iniciar, né, assuntos como equação do primeiro grau, equação do segundo grau, a regra de 3, tá? E os outros conteúdos aí que a gente tem, tá bom? Então, esse é mais ou menos o caminho que eu desenhei. Lembrando, né, como o Vinícius falou para a gente, então, a participação de vocês é muito bem-vinda. Só lembrem, né, depois de fazer a pergunta, mantenha aí o microfone desligado, para evitar aí qualquer tipo, né, de vazamento de áudio que possa atrapalhar os colegas que estão participando da aula. Tá bom? Ok. Muito bem. Então, vamos lá. Bora começar a nossa aula de hoje. Eu acho que eu compartilhei. Bom? Então, uma coisa muito importante, né, que a gente vira e mexe precisa utilizar é uma transformação, né? Quando a gente vai fazer exercícios, e aí da matemática no modo geral, existe uma preferência de ordem dos resultados, tá bom? Então, se a gente lembrar do tempo que a gente estava estudando, ou, né, quem está aí, né, também fazendo, né, o seu estudo extra, vai lembrar o seguinte, né? Quando a gente resolve um exercício, seja, por exemplo, uma equação, que é a próxima matéria que a gente vai ver, qual que é, né, como é que a gente vai encontrar a resposta lá no vestibular? Então, a gente vai lembrar o seguinte, né? Existe uma preferência, eu vou marcar aqui para vocês, né, qual que é a preferência. Então, quando a gente resolve um exercício, né, então, o meu resultado, quando a gente resolve qualquer exercício em matemática, preferencialmente, eu vou querer deixar ele com um número inteiro. Né? Lembrando aqui que o que é um número inteiro? Vai ser um número positivo ou negativo que não tem a vírgula. Tudo bem? Caso não seja possível, a segunda, né, preferência que a gente vai dar
seria para fração. Então, resolvi lá uma equação do primeiro grau. Não consegui chegar num número inteiro. Eu vou deixar o resultado na forma de fração. Né? Em último caso, pessoal, a gente vai utilizar o decimal. Tranquilo? Isso é regra, né? Isso, isso é uma ordem de preferência, tá? Na maioria dos exercícios que a gente pega, que a gente olha, é sempre essa sequência. Se o resultado não der um número inteiro, ele vai ser uma fração, se não for, né, a fração é decimal, tá? Mas normalmente a gente para na fração, tudo bem? Ao menos, é claro, que no próprio exercício, lá na alternativa, a resposta esteja em decimal. Aí, se a resposta está em decimal, a gente já vai para a última opção, tá bom? Mas isso aqui é uma ordem, né, de preferência do resultado. Bom, e aí, então, o que eu trouxe hoje para vocês? Né? Primeiro, a gente vai falar da transformação. Como é que eu transformo um número decimal numa fração, ou uma fração no número decimal, né, caso eu precise. Então, eu vou começar transformando uma fração para um número decimal. Alguém consegue aí falar para a gente como é que eu transformo uma fração em um número decimal? Dividindo de cima pelo de baixo? Perfeito, né? A gente vai dividir, né? Lembrando que fração, a gente já falou nas outras aulas, que é uma divisão em partes iguais. Então, se a gente pega aqui, primeiro exemplo, eu tenho aqui 5 quartos. Tá? Então, eu tenho uma casa grande, né? Tem 5 quartos. Bom, o que eu vou fazer, então, né, para transformar? Como o nosso colega aí mencionou, a gente vai pegar, então, vai fazer essa divisão, né? O 5, vou armar aqui do lado, dividido pelo 4. Bom? Bom, 5 dá para dividir por 4? Dá, né? Então, a gente vai lá na tabuada do 4, o número mais próximo vai ser o próprio 4, 1 vezes 4, 4, 5 menos 4, sobrou 1. Como a gente quer um número decimal, significa que tem que aparecer o quê? Obrigatoriamente. A vírgula. Isso, tem que aparecer a vírgula, né? Então, nessa situação, para a gente continuar a nossa conta, a gente vai adicionar a vírgula. E ao adicionar a vírgula, ela me permite adicionar um zero toda vez que eu preciso, né? Então, eu tenho que 4, 2 vezes 4, 8. 10 menos 8, sobrou 2. Preciso colocar outra vírgula? Não. Vírgula? Não, né? Não. Já estou aqui, então, como a gente falou, toda vez que eu preciso, né, depois de pôr a vírgula, toda vez que eu preciso, né, fazer novamente uma conta, eu posso adicionar um zero. Então, eu já venho aqui e adiciono esse zero. Né? Ficou 20, vou lá na tabuada do 4, vou procurar lá um número que vezes 4 daria 20, e aí 5 vezes 4, 20. Muito bem. Resto zero, acabou ali a nossa divisão. Então, aqui deu 1,25. Ok? Tranquilo até aqui, pessoal?
Tranquilo. Eu acho. Bom, Um pouco confuso, mas tá bom. posso apagar? Pode. Pode. Bom, vamos pegar aqui um segundo exemplo, né? Ainda vamos focar na parte o nosso segundo exemplo. Vou pegar aqui 3 quintos. Bom, quero dividir o 3 pelo 5. Tá? Então, a mesma coisa. A gente quer transformar de fração para decimal. Se eu quero transformar de fração para decimal, então a primeira coisa que a gente vai fazer é montar a nossa conta. 3 dividido por 5. A gente consegue fazer essa divisão do jeito que Não, professor. Sim, consegue. assim, direto, do jeito que está aqui? Ou a gente vai ter que fazer algo? Não, tem que zerar. precisa colocar o zero. Direto não. Então, pessoal, uma coisa, né, que com certeza vocês devem lembrar é que quando o número de fora, no caso aqui o 3, né, ele é menor do que o de dentro, o seu resultado sempre vai ser menor que 1. Tudo bem? Se o resultado é menor que 1, significa que ele começa com 0, vírgula. Então, toda vez que o número de fora é menor do que o número de dentro, né, o seu resultado vai começar com 0, vírgula. Pois o 0, vírgula significa que eu posso adicionar um 0. E aí eu tenho 30 dividido por 5 agora. Então, fazendo 30 dividido por 5, vou lá na tabuada do 5, né? O número que vai dar exatamente 5 vezes 5. 30 menos 30, 0. Né? Então, tá aqui. Essa aqui foi rápida, né? 0,6 é o nosso decimal. Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem. Bom, agora a gente vai fazer o caminho contrário. Eu vou partir do número decimal e eu quero chegar numa fração. Então, vou sair do decimal e eu quero chegar numa fração. Então, agora, nós estamos indo do decimal para a fração. Bom, então vou pegar aqui um número decimal. O número decimal vai ser 0,3. 0,3. E eu quero chegar em uma fração. Bom, o 0,3, para chegar na fração, alguém sabe o caminho, o processo? Ou não fazemos nenhuma ideia de como transformar um decimal para fração? Se eu não me engano, multiplica por 100. Multiplicar por 100? Não. Foi uma boa tentativa, mas não. Tá? Bom,
Se a gente quer uma fração, a gente vai lembrar que a fração tem um numerador, a parte de cima, e o denominador, que é a parte de baixo, correto? Então, a primeira coisa que você vai fazer aqui é se lembrar que debaixo de todo número existe um 1, correto? Então, a gente sabe que eu posso transformar qualquer número em uma divisão por 1. O que eu quero fazer? Eu quero chegar numa fração. Para eu chegar numa fração, essa vírgula que vocês estão vendo aqui, ela tem que sumir. Ela tem que desaparecer. Se eu tirar essa vírgula, vai sobrar o 3 sobre 1. Por que sobrou o 3 sobre 1? Esse zero que está à esquerda, a gente sabe que ele não tem valor. Então, eu posso retirá-lo. Só que na matemática, eu não posso simplesmente tirar a vírgula, né? Eu preciso fazer uma troca. Se eu tirei a vírgula, eu preciso colocar algo no lugar dela. Então, a gente vai observar o seguinte. Quantas casas decimais esse número tinha? Casa decimal são os números que estão depois da vírgula. Quantos números eu tinha depois da vírgula? 1. Certo? Para cada número que está depois da vírgula, quando eu tirei ela, eu vou adicionar um zero no denominador. Jesus. Uma casa, um zero. Então, não é 0,3, né? 3 décimos. Que a gente lê, ó, 3 décimos. Pronto. Transformei o meu número decimal para uma fração. Professor, se fosse 0,34, ficaria 100 embaixo, no caso, né? Aí seriam duas casas. Aliás, já que você chamou esse exemplo, vou usá-lo. Ah, sim, tudo bem. Então, vamos lá. Vamos pegar o exemplo que o colega já falou. Então, 0,34. Vamos pegar aqui, ó. 0,34. Se a gente pensar em dinheiro, como é que a gente leria esse valor? 34 centavos? 34 Centavos. né? Ó, 34 centavos. Já tá dando uma dica pra gente aí na leitura, né? Pra gente não errar. Mas aí vamos repetir os passos. Então, primeira coisa, debaixo de todo número, mora um 1. Coloquei aqui o meu 1. Meu objetivo, então, é tirar a vírgula. Quando eu tirar a vírgula, como eu tenho um zero à esquerda, esse zero some. Vai sobrar o quê? 34 sobre 1. E aí, olha só o que acontece. Para cada casa decimal, eu vou adicionar um zero. Então, eu tenho duas casas decimais. Eu tenho dois números depois da vírgula. Eu vou adicionar 2 zeros. Ficando 34 centésimos. Né? Então, se a gente lembrar, você precisa de 100 centavos para fazer um real. Então, aqui eu tenho 34 centésimos. E isso pode aumentar, professor? Você diz aumentar... Aumentar que nem 0,34, pode ser 0,350, 341, por exemplo. Aí embaixo vai ficar 1.000. E assim sucessivamente ou não? Exatamente. Assim sucessivamente. Né?
Então, se tivessem 3 casas, iam ser 3 zeros. Se tivesse 4 casas, 4 zeros e assim por diante. Tá? O importante é lembrar a regrinha, né? Se a gente fixar essa regra, eu posso te dar qualquer número e falar, olha, transforma esse número para mim em uma fração. E aí você vai conseguir fazer. Tá bom? Obrigada. Agora, o que é importante? Que a gente está falando de fração. E fração tem muitos detalhes. Se você chegasse, por exemplo, lá na sua conta e deu esse resultado, você acha que você ia encontrar essa resposta lá nas alternativas? Talvez sim. Eu acho que não. Eu acho que não. Então, olha, as frações, né? O que a gente precisa lembrar de uma fração? Existe algo que é obrigatório você fazer com qualquer fração. Algo obrigatório, tá? Então, eu vou até marcar aqui, ó. Então, toda vez que a gente está falando, né, de fração, existe algo obrigatório que a gente precisa fazer com elas. Quando eu termino de fazer a minha conta, quando eu termino de transformar o meu número decimal para fração, como a gente acabou de fazer, o que é obrigatório, Rodrigo? A gente tem que reduzir a fração. Reduzir, ou ainda, você pode ter escutado simplificar a fração, né? A gente tem que deixar a fração da maneira mais simples possível. E como é que eu faço para reduzir essa fração? Bom, para reduzir essa fração, pessoal, a gente vai dividir o numerador e o denominador, o número de cima e o número de baixo, pelo mesmo valor. Tudo bem? Então, eu vou dividir o número de cima e o número de baixo pelo mesmo valor. Então, 34 eu vou dividir por 2, porque 34 é um número par. E o 100 eu também vou dividir por 2. Tá? Quando a gente fizer isso, então 34 dividido por 2 vai dar quanto? 17? 17. 100 dividido por 2? 50. Eita. Então, eu tenho 17/50. Tá? Rodrigo, dá para reduzir 17/50? Não dá mais para reduzir. Tá? Então, quando uma fração não dá mais para reduzir, a gente chama ela de fração irredutível. É uma fração irredutível. E esse processo de reduzir, a gente também pode ter estudado ou conhecido como fração equivalente, né? Que são frações que têm o mesmo valor, só que com números diferentes. Tá? Então, se a gente pegar a nossa calculadora agora, aí, se ela tiver fácil, e você dividir 17 por 50, eu tenho certeza que a gente vai chegar no 0,34. Então, professor, a subtração é só permitida, sendo que os dois números, eles podem ser divididos pelo mesmo número, né? Por exemplo, ou por 2 e 2, por 3 3, por 5 5. Você tem que sempre, na hora de reduzir, tem sempre que dividir pelo mesmo número, em cima e embaixo. Tá? Posso dividir por... Aqui, o 17. Eu posso dividir o 17 por 17 e o 50 por 2? Não. Tá?
Por quê? Porque aí ela deixa de ser equivalente. Tudo bem? Então, sempre é o mesmo número, sempre em cima e embaixo na hora de reduzir a fração. Então, voltando à minha pergunta, né? Se você tivesse feito uma conta e o resultado tivesse dado 34 centésimos, a resposta que eu fiz, a pergunta que eu fiz era: teria essa resposta nas alternativas do vestibular? E a resposta é não. A resposta que vai ter é essa aqui. Que legal. A gente fez toda a conta certo, só que a gente esqueceu o detalhe de reduzir a fração. Se esquecer de reduzir a fração, você não vai encontrar a resposta. Ô, professor, e o que vai me indicar que eu tenho que dividir por 2 o denominador e o numerador? Então, A própria fração vai me dizer que eu tenho que dividir por um número par ou ímpar? Então, o que acontece, né? Para a gente saber, existem algumas regras que a gente fala de divisibilidade, né? Para eu saber se um número é divisível por outro. Então, o que a gente sabe? A regrinha do 2 diz o seguinte: todo número par é divisível por 2. Isso é uma regra, né? Você pode pensar em qualquer número par, ele é divisível por 2. Né? Existem outras regras? Existem, né? Depois, em outro momento, eu posso passar para vocês quais são essas regrinhas. Ou, como sugestão, tá? Eu posso deixar aqui para vocês procurarem na internet sobre critérios de divisibilidade. Tá? Então, são regrinhas que vão do 2 até o 10, tá bom? Então, também não é um monte de coisa. Que vão ajudar a gente a saber, olha, esse número é divisível por 3? Né? Então, eu posso falar do 3, só para a gente entender aqui, olha. Vou pegar um número. Só para a gente entender o que eu estou falando aqui. Né? Professor, mas uma vez eu aprendi, sempre você tiver uma fração, você vai... começa sempre pelo 2, verifica se os dois números são divisíveis pelo 2, e assim sucessivamente, vai pelo 3, pelo 5, né? Isso, aí você pode usar os números primos, né, que aí no caso que você está falando 2, 3, 5, é que na hora de reduzir, né, nessa situação específica de reduzir, eu posso utilizar números maiores. Digamos que eu posso dividir por 8. Então, eu dividiria já direto por 8, entendeu? O que vai acontecer? Nós vamos chegar no mesmo resultado? Vamos, só que aí o tempo que eu vou demorar é diferente. Ah, sim, entendi. O ideal é realmente tentar começar sempre pelo 2. Né? Começa pelo 2, vai dividindo pelo 2, aí quando não der mais, a gente divide pelo próximo número. Não tem problema. Tá bom? Mas... Professor, Sim? e quando para transformar em fração, tipo o número 0,03, como que fica? Da mesma forma? Dividir por 100? Mesma forma. A gente pode colocar esse como outro exemplo, tá? Então, pessoal, ó, sem fazer a conta agora, pergunta. Esse número é divisível por 3? Só tem duas. Ou é sim ou é não.
41 você Eu tem que acho que fazer por... sim. Eu acho que sim, porque Professor. O início, que é o 15. Não. Não. E não. Porque só Então, não. a minha pergunta é divisível por 3? Então, só para a gente entender, essas regrinhas são interessantes. Não. Sabe por que esse número não é divisível por 3? Pelo seguinte, se você somar os algarismos, os números, 1 mais 5, mais 4, mais 1. Dá quanto essa soma? 11. 11, certo? Isso. É divisível por 3 quando a soma dos seus algarismos é um número múltiplo de 3. É. Tá? Não, é mentira. Não. Se fosse 1542, um outro aqui, slide em branco. Vou usar aqui. Se fosse 1542, só para não ficar muito poluído lá, tá? 1 mais 5 mais 4 mais 2. Então, aqui daria 6, 10, 12, correto? 12 tem na tabuada do 3? Sim. Tem. Então, significa que esse número eu posso dividir por 3. Vamos tirar a prova real. 1 dá 5. 15 menos 15 dá 0. Baixou 4. 1. 3, 4 menos 3 dá 1. Abaixo 2, 12. 4 vezes 3, 12. É divisível, então, pessoal? É. Sim. Então, essa é uma regra do 3, tá? Algumas outras regras a gente já sabe. Todo número que termina em 0 é divisível por 10 ou por 5, né? Se o número termina em 5, só divide por 5. Tranquilo? Sim. Tranquilo. Muito Tranquilo. Né? Então, eu costumo dizer para os alunos que isso aqui dá, né, dá até para postar uma pizza com o pai e com a mãe. Né? Porque, ó, sem fazer conta, a gente descobre se o número é ou não divisível. Vamos lá, voltar aqui aos exemplos de transformação, né? Então, perguntaram se fosse 0,03. Aqui, ó, 0,02. Só para mudar um pouquinho. 0,02. Tá? Então, o que a gente faria nessa situação? Mesma coisa, debaixo de todo número tem um 1. A gente vai querer retirar a vírgula. Só que quando eu tirei a vírgula, ficaram esses 2 zeros. Bom, esses 2 zeros à esquerda, eles não têm valor. Então, eles também caem. Vai ficar 2 sobre... Quantas casas decimais tinha antes de eu cortar a vírgula? 2. 2. Sim. Tá? 2 centésimos. Bom, mas acabamos de falar, olha, 2 centésimos. Posso deixar essa fração dessa maneira? Não. Eu posso reduzir essa fração. Vou reduzir por quanto? 2.
Isso. Por 2. 2 dividido por 2 dá 1. 100 dividido por 2. 50. Tranquilo? Tranquilo. Tranquilo. Último exemplo, que aí eu acho que a gente consegue, então, avançar. Claro que se ninguém tiver nenhuma dúvida. Dez vírgula 3. 10,3 transformado isso em fração. Como é que ficaria? Me digam aí. Corta o 0 também. Ou corta a vírgula. Eu acredito que o número em cima é 103. Sempre fica um embaixo, correto? Sim. Então fica 3 por 1. vírgula Por sobre, aí, segundo o 100. raciocínio, sobre 10. Então seria 103 décimos, é isso? Isso, 10 décimo. Isso. Eu acho que sim, né? Aí a pergunta é, mas não tem que cortar esse zero, não? Tiraria a vírgula só, o 0. Tiraria o 1 e o 0? Tiraria o 1 e o 0? Eu acho que nesse caso não corta o 0 porque ele está acompanhado do número 1, né? Exato, né? Tira, vai ficar 103. Eu coloquei esse exemplo porque como a gente falou de vários números que começavam com 0, eu não queria também deixar a impressão de que toda vez que a gente vê um 0 antes da vírgula, a gente corta ele. Então, debaixo de todo número mora um 1. Legal. Só que, quando eu tirar a vírgula, eu não posso cortar esse 0, porque aqui seriam 10 inteiros, né? 10 reais. Não posso. Porque ele não está à esquerda, né, professor? Porque esquerda nunca pode estar, né? Isso, não. Assim não. Quando ele está no meio de dois números, ele não pode ser cortado. Tá? Então, aí ficaria 103. Tinha uma casa decimal sobre 10. 103 décimos. Neste caso, não dá para reduzir a nossa fração. Tá? Então, 103 é um número ímpar, 10 é um número par, não tem nenhuma regrinha que a gente poderia utilizar aqui para reduzir essa fração. Então, o professor, então a gente só vai cortar o 0 quando ele não tiver nenhum valor. Não valeu nada, a gente corta. Corta ele. Tá bom. E o caso do pi? O pi não dá para transformar em fração, né? Que você falou. Não, o número π não transforma em fração. Mas não entra nessa transformação de decimal para fração porque ele é irracional? Só entram os racionais? Exatamente. Isso aqui que a gente está dentro dos números racionais, tá? O número π ele é irracional, então ele tem uma função específica que é... Tá? Professor. Vai utilizar. Professor, eu poderia usar 10 inteiros, 3 sobre 10? Está falando um número misto? Sim. Poderia.
Poderia. 10 inteiros e 3 décimos. Poderia. Mas é que o número misto a gente usa bem pouco. Tá? Ah, tá ok. Então, no caso, assim, na prova eu não usaria número misto. Não. Se o exercício tiver um número misto, você tem que transformar ele para fração e depois resolver o exercício. Não tem como resolver. Digamos que a gente tem uma conta de adição de frações. Você não consegue somar um número misto com uma outra fração. Você tem que transformar tudo para fração. Tá? Tá ok, obrigada. Bom, pessoal, então vamos lá, né? Falamos aqui das transformações de decimal e fração, tá bom? Então depois, você mesmo em casa pode pensar em alguns exemplos, pegar alguns números e fazer as transformações para você treinar. Não esquecendo sempre, chegou numa fração, tem que verificar se você pode reduzir essa fração, tá? Então, isso é um costume, é um hábito que a gente tem que pegar, né, toda vez que a gente está trabalhando com frações. Dando continuidade, né, a gente vai falar agora sobre o MMC, porque a próxima parte é trabalhar com algumas operações envolvendo as frações, tá bom? Então, vamos lá. Todo mundo sabe o que significa essas 3 letrinhas, lembra? Mínimo múltiplo comum. Máximo comum. Múltiplo comum, né? Não, mínimo múltiplo comum. Isso, né? Mínimo múltiplo comum. Tá? O que é o mínimo múltiplo comum? Seria o menor número que tem na tabuada do 2 e do 3 ao mesmo tempo. Tudo bem? Então, aqui, né, quando a gente vai falar do MMC, tá bom? Existem 2 formas que a gente pode usar. Ou a gente faz o MMC consultando. Em alguns casos é rápido e é fácil. Só que não é prático, porque se eu tenho muitos números, né, eu acabo tendo uma dificuldade de encontrar qual é o MMC. Tá bom? Então, hoje aqui, eu vou trabalhar com vocês o MMC focado na fatoração. Então, a gente vai fazer o MMC por fatoração. Tudo bem? Para fazer a fatoração, eu vou precisar que vocês saibam fazer uma divisão. Isso até aqui está tranquilo, né? Então, para fazer uma fatoração, a gente tem que fazer uma divisão. Só que não é uma divisão por qualquer número. Para a gente fazer essa divisão, a gente vai precisar utilizar os números primos. E aí agora vem a pergunta desafiadora. Quem são os números primos? Dois, 3, 5. Quais são os números primos? Quem são? São os números divididos por eles mesmos. Por 1. Então, vamos juntando as respostas, né? Números primos são números que têm 2 divisores. O 1 e ele mesmo. Tá?
Então, o número primo tem 2 divisores, o 1 e ele mesmo. Então, qual que é o primeiro número primo, né? Se a gente precisasse escrever agora, rapidinho, a sequência de números. Número 2. 2. O número primo é o 2. 3, 5, 7, 7, 11, 13, 17. 13. E tá bom, né? Vamos parar por aqui. Então, pessoal, existem infinitos números primos. Existem infinitos, tá? Os principais que a gente utiliza com maior frequência estão na tela. Tá bom? Na verdade, até o 11, né? O 13 aí já de intruso. Mas o que a gente mais utiliza quando a gente quer fazer MMC, quando a gente vai falar de MMC, a gente vai, então, trabalhar com números primos. 2, 3, 5, 7, 11, tá bom? Então, são esses daqui. Né? Então, a gente vai lembrar aqui, com exceção do 2, tirando o 2 fora, tirando o 2, os outros números primos são todos ímpares. Mas, cuidado, né? Nem todo número ímpar é primo. A gente pode pensar no 9. O 9 é ímpar, mas ele não é primo. Porque ele tem 3 divisores, né? Ele tem o 9, que é ele mesmo, e o 3. Tá bom? Tranquilo? Pode repetir, professor? Sim. Posso. Falando que, com exceção do 2, todos os números primos são ímpares. Mas nem todo número primo, nem todo número ímpar é primo. Certo. Aí o senhor falou que o 9 não é? O 9 é primo. O 9 é um número ímpar, mas ele não é primo. Tá. Tá bom? Muito bem, pessoal. Então, olha, a gente está falando agora do MMC, né? Então, vamos começar aqui algo bem tranquilinho para a gente pensar, né? Fazer aqui até às vezes de cabeça. Começar com os nossos exemplos. Exemplo 1. Bom, então, digam para mim qual é o MMC entre 2 e 3. 6. 6. Esse é fácil, né? Tá? Como é que vocês chegaram nessa resposta? O 6 ele é divisível por 2 e por 3. 6 é divisível por 2 e por 3. Pensamos na tabuada. Muito bem. Agora, como é que a gente faz por essa tal fatoração, Rodrigo? Então, a gente vai fazer da seguinte maneira, pessoal. Na fatoração, você vai colocar os números que você quer encontrar o MMC, um do lado do outro. Tudo bem? Tudo. Precisa estar na ordem do menor para o maior, do maior para o menor? Não precisa. Você pode colocar na ordem que aparecer no exercício. Você pode colocar na ordem que você se sentir mais confortável. Então, aqui, 2 e o 3. Ótimo. Agora, eu vou fazer um traço.
Deste lado direito do traço, eu vou escolher um número primo para dividir ou 2, ou 3, ou os dois números. Tudo bem? Dica: sempre comecem pelo 2. Tá? Sempre começa pelo 2. Então, aqui eu tenho o 2 e o 3, vou começar então pelo 2. 2 dividido por 2 dá quanto? 1. 1. 3 dá para dividir por 2? Não, repete. Lembrando, tá, pessoal, que a divisão tem que ser exata. Não pode dar com vírgula. Então, vou repetir a pergunta agora com essa informação. 3 dá para dividir por 2? Não. 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 Se não dá para dividir, eu me desespero, eu choro, eu grito? Não, eu copio o número mesmo. Mantenho 3. Mantenho 3. O objetivo da fatoração é que os dois números cheguem no 1. Bom, o 2 já chegou no 1. Ótimo. O 3. Bom, o 3 eu vi que não dá para dividir por 2. Então, eu vou para o próximo número primo. Qual é o próximo número primo? O 3. 3. Divido pelo 3. 3 dividido por 3. 1. Olha só, chegamos, né? Os dois números chegaram no 1. Perfeito. Tá? Rodrigo, o que eu faço agora com esse 2 e com esse 3? Você vai multiplicar esses dois números. Multiplicando esses dois números, 2 vezes 3, qual é então o resultado? 6. Pronto. Esse aqui é o MMC entre 2 e 3, 6, que foi o que vocês tinham me falado. Tudo bem? Ok. Sim. Tá. Agora, posso apagar tudo que está aqui? Sim. Por mim Apagar. pode. Vamos lá. Então, agora, vamos aumentar o desafio. Então, o desafio agora é encontrar o MMC de 2, 4, 5 e 10. Que lindo. Então, a gente quer encontrar o MMC de 2, 4, 5 e 10. Então, olha, se eu tenho dois números, eu consigo usar ainda a tabuada, eu consigo recorrer, né, a esse recurso. Agora, eu tenho 4 números. Posso recorrer à tabuada? Posso. Só que o desafio vai ser maior. Certo. Então, por conta disso, que a fatoração é o melhor caminho. Então, a gente vai seguir ali as orientações que a gente viu. Primeiro, vou escrever os números. Como vocês vão perceber, eu vou escrever os números em uma ordem aleatória. 5, 4, 10 e 2. Estou fazendo isso simplesmente para mostrar para vocês que a ordem dos números não vai interferir. Então é o seguinte, ó, a gente vai fazer a fatoração. Vamos dividir por números primos. Então eu começo sempre por qual número? 2. 2. Ótimo. 5 dá para dividir por 2?
Não. 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 4 dividido Dois. por 2. 10 dividido por 2. 5. 2 dividido por 2. 1. Ótimo, ó. Cheguei no 1. Faltam 3. Rodrigo, eu posso vir aqui e dividir por 5? Não. Não, tem que usar o 2 de novo. Pode. Mas não é o ideal você usar o 2 o máximo de vezes que for possível. Ah, tá. Pode dividir por 5, tá? Se a gente dividir por 5, o resultado é o mesmo. Vou dividir aqui por 2 de novo. Já vou explicar por que a gente usa sempre o número máximo de vezes que dá. O 5 não dá, a gente já sabe. Esse 2 dividido por 2 vai dar 1. Esse 5 não dá. E aqui, isso, obrigado. Aqui, pessoal, ó. O professor está sem áudio. Professor, está sem áudio. Seu microfone está fechado, professor. Isso, acho que eu fui mutado. O pessoal não quer que eu fale mais. Eu acho que estão me boicotando, mas tudo bem. E, olha, o 2 não dá para a gente usar mais, tá bom? Então, eu vou para o próximo número primo. Ah, mas Rodrigo, o próximo número primo é o 3. O 3 vai dividir o 5? Não. Você vai para o próximo, o 5. Né? Certo. Por 5, 1. Esse 1 a gente copia. 5 dividido por 5, 1. E esse 1 a gente copia. Ótimo. Todo mundo chegou no 1? Todo mundo chegou no 1. Todo mundo está feliz? Todo mundo está feliz. O que a gente vai fazer agora? Multiplicar esses resultados. Se você seguir a minha dica de usar os números, o maior número de vezes que você conseguir, o 2 sempre fica no começo. Qual é a vantagem? Que multiplicar por 2 é mais fácil. 5 vezes 10. 10 vezes 2. 20. 20. Ah, Rodrigo, mas nesse caso, se eu tivesse usado 5 aquela hora, a sequência teria ficado diferente, ó, 2, 5 e 2. Você vai chegar na mesma resposta? Você vai chegar na mesma resposta. Mas lembra, quanto maior o número, mais longa é a fatoração. E aí, se você tem várias etapas, é melhor deixar os 2 sempre no final, porque a sua multiplicação vai ficar sempre mais fácil. Show. Então, o MMC é 20. Podia ter achado pela tabuada? Com certeza, podia ter achado pela tabuada, pessoal. Agora, eu vou colocar um para vocês fazerem daquele jeito. Pessoal, tá em silêncio, né? Bateu até o
Vamos procurar o MMC de... Caneta. 12, 15 e 18. Facinho, né? Não, fácil deixa para eu fazer, né? Se a gente já... Então, uns minutinhos para vocês fazerem. Eita, professor, eu tô ficando boa nesse trem, hein? Pelo jeito que você me explicou, eu aprendi direitinho. Eu já fiz aqui o troço. Já fiz também. Também já fiz. Já fiz. Sim. Será que eu fiz certo o resultado? Deixa eu começar a preparar aqui, né, pra gente fazer juntos. Se tiver certo, eu também já fiz. Pessoal, preciso mais confiança. Tenho certeza que vocês conseguiram chegar no resultado. E eu não sei qual é, tá bom? Podemos fazer? Ou o pessoal quer mais um minutinho? Não, pode resolver. Pode. Sim. A gente vai começar pelo 2, né? Então vamos lá, 12 dividido por 2. 6. 15 não divide por 2, copia. 18 dividido por 2. 9. Perfeito. Vou dividir por 2 de novo. 6 dividido por 2. 3. 15 dá para dividir por 2. Copia. E o 9 também não tem que dividir por 2. Então copia. Agora, ó, terminei. O 2 não dá para usar. 3. 1. 5. 3. 3. Vou usar de novo 3. 1. A gente copia. Esse 5 não dá para dividir por 3, então eu copio. E 3. 1. E aí, por fim, eu divido por 5. 5. 5. E aqui é 1 de novo. Bom, vamos agora multiplicar, né? Então, lembra, se a gente deixou, se a gente seguiu as orientações, o 2 ficou lá em cima e a gente vai ver como vai ficar fácil a nossa conta agora. Tá? Então, 5 vezes 3. 15. 3. 45. 5 vezes 2. 90. 90. Vezes 2. 180. 180. Yes. Que bonitinho, eu conseguia. Vocês chegaram, né, no 180, que é o MMC, então. Tá? Bola. Agora, qualquer número que você tiver
você consegue achar o MMC. Tá? Tudo bem? A diferença entre simplificar a fração é que não usa só os números primos, né? Oi? Desculpa. A diferença entre a simplificação é que você não usa só os números primos, né? Você usa... Exato. Na hora de simplificar, que a gente está lá falando, lá nas transformações, eu posso usar qualquer número para simplificar, tá? Agora, quando a gente está falando do MMC, o ideal é só usar números primos. Ah, sim, tudo bem. Tá? Só usar os números primos. Bom, pessoal, eu falei disso, né? Falei do MMC porque a gente vai chegar nas operações com fração, tá? Então, acredito que a gente consiga falar um pouquinho, pelo menos, das duas operações com fração hoje. E na quinta-feira a gente vai continuar e já emendar com as equações, né? Então, já começa equações na quinta-feira. Bom, então vamos lá, rapidamente. Quando eu estou falando de operações com fração, e a minha fala agora é voltada para duas operações específicas com fração, tá? O que eu falar agora serve para adição e subtração. Tudo bem? Tá? Para a gente somar ou subtrair frações, elas precisam ter o mesmo denominador. Tudo bem? Ok. Tá? Rodrigo, eu não lembro quem é o denominador. O denominador é o número de baixo, né? Eu costumo falar para os meus alunos, ó, denominador de baixo. Tá? Então, quando você tem uma fração, você tem um número que fica em cima e um número que fica embaixo. Então, o número de baixo é o denominador. Então, vamos pegar aqui um exemplo, tá? Exemplo 1. Lembrando, pessoal, aqui que a gente está falando de positivo, negativo, está tudo envolvido, né, nessa situação. Então, vamos pegar aqui, ó, 2 sétimos mais 6 sétimos. Tá? Então, olha, esse primeiro exemplo, o denominador é o mesmo. Oh, legal. Se o denominador é o mesmo, como é que eu faço essa soma? Copio de baixo. Muito bem. Parte de cima. Então, a gente vai lembrar que na soma, ou na subtração, o denominador é o mesmo sempre. Então, a parte de baixo, ela não muda. Eu não somo, eu não junto a parte de baixo. Eu só copio. 2 mais 6. Então, aí a parte de cima, eu vou somar. Então, 2 mais 6, 8 sétimos. Perfeito. Então, aqui tem um exemplo de adição. Bom, se eu pegar agora um segundo exemplo, nove quintos menos 27
quintos. Nove quintos menos 27 quintos. Vai manter o denominador, né? Certo? Fica menos 18. Aí fica menos isso. Vai ficar menos 18. 18. Menos 18 quintos. 18 quintos. É isso? Sim. Eu acho que é isso também. É isso. Muito bem. Então, aqui, pessoal, né? Vamos lembrar, a parte de baixo copiamos. A parte de cima a gente subtrai. Lembrando, ó, o 9, ele não tem nenhum sinal na frente dele, mas eu sei Ele é positivo. também que ele é positivo. Então, se eu tenho 9 e gasto 27, ou seja, eu estou gastando mais do que eu tenho. Portanto, eu vou ficar com mais dívida depois disso. E aí, o que a gente faz? Como a gente falou no passado. Se os sinais são diferentes, Qual a plataforma de ensino aí? Tudo bem? Tudo. Não entendi o áudio, professor. Falhou o áudio, professor. Falhou o áudio. Ruim. Tá, vou repetir, não tem problema. Então, ó, aqui nós temos, né, o 9 quintos. Então, eu estava dizendo que ele não tinha sinal, mas a gente sabe que ele é positivo, né, quando não tem sinal ele é positivo. E aí, como a gente viu na aula passada, se os sinais são diferentes, ou seja, se um número é positivo e o outro é negativo, a gente copia o sinal do maior número. No caso, o maior número é o 27. Então, tá aqui, né, o sinal dele, que é o de menos. E aí, a conta que a gente vai fazer é uma conta de menos. 27 menos 9, que vai dar 18. Tranquilo, gente? Tranquilo. Bom, aí agora vem a pergunta. E se o denominador é diferente? Tira o MMC. Perfeito. Então a gente vai agora falar, né, do exemplo 3. E neste exemplo, eu vou utilizar duas frações com denominadores diferentes. Então, eu vou pegar, olha, 1/2 mais tudo bem? Tudo bem. Sim. Aproveitar o MMC que a gente fez já na explicação anterior. Então, vocês já sabem. Qual é o MMC de 2 e 3? 6. Agora, para muitos de vocês, não para todos, eu vou mostrar uma maneira que não é a tradicional. Tudo bem? Sim. Que não é tradicional. Usando a tradicional, vamos lembrar, né? O que a gente faria agora? Eu pego o MMC, que é 6, não é isso? E aí a gente tem que fazer aquele negócio de divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Não é isso? Isso. Ótimo. Eu vou mostrar de um outro jeito, mas
não significa que você nunca mais vai fazer do seu jeito, porque o meu jeito é o melhor de todos, tá bom? É bom. Ó, pensa comigo agora, né? O nosso MMC é 6, você fez a fatoração, chegou nele. Olha para esse 2 lindo, maravilhoso que está aqui e pensa o seguinte, esse 2, eu tenho que multiplicar ele por qual número para chegar no 6? 3. Por 3. Por E 3. A gente trabalha o conceito de ganha-ganha. Se a parte de baixo ganha uma multiplicação por 3, a parte de cima também vai ganhar uma multiplicação por 3. O 3, para chegar no 6, eu tenho que multiplicar por quanto? 2. Por 2. Olhamos o ganha-ganha agora. Ganhou uma multiplicação por 2 embaixo? Perfeito. Em cima também vai ganhar. Né? O que vai acontecer agora? Vou resolver a multiplicação. Ó. 1 vezes 3. 6. 2 vezes 3, 6. Mais 4 vezes 2, 8. 3 vezes 2, 6. 3 mais 8, 11. 6. E o 6. Pronto. Certo? Certo, esse seu jeito foi novo mesmo, eu não conhecia. Se a gente usar divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima, faça um momento de reflexão e você vai perceber que é a mesma coisa. Né? 6 dividido por 2 dá 3. Aí você ia multiplicar em cima. Né? Por que eu uso esse método? Porque em alguns momentos, quando a gente for falar de equações, pode ser que o denominador tenha letras. Né? E lembrar dessa parte. E aí a gente precisa fazer o MMC da parte, né, das letras. E aí, esse caminho fica mais fácil do que usar a regra divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Ah, entendi. Sim. Tá? Então, assim, a princípio, falar é a mesma coisa. Verdade, com números é a mesma coisa. Mas quando envolve, né, frações algébricas, que a gente tem letra no denominador, aí a gente tem uma mudança, né, significativa. Tá bom? Sim, tá bem. Pessoal, um último exemplo para fechar a noite. Pode ser. O pessoal nem respondeu, mas tudo bem, vamos lá. Último exemplo para fechar a noite. Ok, professor. Eu já estou aqui no 2, no 3, é o 4 esse? Vamos lá, então. Agora, pegar aqui, ó. 2 terços menos 5 sextos mais 1/2. Adoro quando complica. Então aqui, pessoal, a gente tem, né, o 3, o 6 e o 2. Então, a primeira coisa é encontrar o MMC de 3, 6 e 2. Então, a gente vai vir aqui no cantinho, coloca ali, ó, MMC. Vou escrever os números na ordem que eles apareceram. 3, 6 e 2. Assim eu evito de esquecer algum número. Vou começar por 2.
Então, 3 eu copio. 6 dividido por 2 dá 3. 2 dividido por 2 dá 1. Dividido por 3. 3. Então, e aqui também dá 1. Olha só que interessante, né? Eu sei. Próprio 6. Então, agora, conforme a gente já fez no anterior, você já sabe que o 3 você vai multiplicar por 2. Por 2. Você faz assim. O 2 você vai multiplicar por 3. Você vai multiplicar por quanto? Por 3. 6. Para chegar no 6, vezes que número da... 1. Resolvendo tudo isso, então aqui, ó, 2 vezes 2, 4 sextos. Menos 5 sextos. Lembrando que a gente fez 5 vezes 1 aqui, mais 3 sextos. O denominador é 6. 4 menos 5. Menos 1. Menos 1. Menos mais 3. 2. 2. 2 sextos. Aí a gente ação. E pensa, tem como ela ficar mais bonita? Tem. Sim. Vou virar aqui e vou reduzir essa fração. Vai reduzir, né, professor? Isso. E vai ficar 1. Pessoal, perguntas, dúvidas? Minha conexão caiu, professor, na explicação do terceiro e quarto exercício, mas depois eu revejo na aula gravada. Obrigada, viu, professor? Tanto concurso que eu já errei questão e era tão simples. Obrigado, professor. Excelente aula. Obrigada, viu, professor Rodrigo? Obrigada, Não. professor. Só para a gente se Obrigada, preparar. professor. Obrigado, professor. Maravilha. Na quinta-feira, a gente vai falar sobre multiplicação e divisão de frações. E aí eu vou começar a entrar na parte de equações, tá bom?